Arimateia e outros discípulos também puseram em um sepulcro e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse: e havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo os povos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que eu inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu e a pedra que estava na porta com grande poder mover. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem, e isso foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Louvado e agradecido seja o nome dele para todos sempre. Desde já o trabalho permanece com os presbíteros Daniel e não Dias. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como nos orienta o dirigente desta noite, nosso irmão Gilberto, estaremos dando prosseguimento com a terceira escola bíblica do ano de 2025, no primeiro trimestre, que é sobre a encarnação do Verbo. Para os amigos que estão escutando pela internet, pelo canal nosso irmão Alex Serafim, é um prazer estar com vocês também, vocês que estarão assistindo a transmissão deste trabalho. Muito importante que você preste atenção, embora que a gente não vamos dar alguns textos, alguns contextos teológicos, porque nós vamos falar de apologética, né? É um ramo da teologia, mas graças a Deus o autor, né? O nosso irmão Ezequias Soares, o comentarista, ele trouxe uma linguagem bem boa, bem simples, que dá para a gente entender bastante. A encarnação do Verbo. Quando fala de encarnação, irmão, vamos diferenciar. Não é reencarnação, é encarnação. Quer dizer, tornar-se carne ou se tornar-se humano. E o textuário diz que o Verbo se fez carne. Alguém sabe dizer aqui o que é verbo? Quando nós estudamos na escola, deixa eu ver. Acho que quem saiu fruto da escola aqui, será que foi quem? É uma Joada, né? Quem saiu fruto da escola, né? Acho que sim. Quando se fala em verbo, verbo é o quê? Olha, substantivo é uma palavra que define um objeto. Por exemplo, banco é um substantivo. Microfone é um substantivo. Livro é um substantivo. São objetos parados, que não exprimem ação. Mas quando se fala de verbo, verbo é a palavra que indica ação, movimento, que indica projeção. Então, quando diz assim, e o verbo se fez carne, quer dizer, a palavra em ação se fez carne. Que a palavra, quando fala o verbo, nós vamos entender que aqui o verbo é Jesus. Diz assim, e o verbo, a palavra de Deus em ação, ou a palavra ativa, ou aquele que estava na ativa, se fez carne. Então vamos ver que ele se fez carne e morou entre nós. O apóstolo João disse, ele habitou entre nós. E não somente ele se fez carne, não somente ele morou entre nós, mas aí o apóstolo João diz no textual, nós vimos. Olha, irmão, é uma experiência
o apóstolo João está falando. Ele está falando da experiência dele e da experiência dos seus colegas, os demais apóstolos e os demais discípulos. Então, a palavra verbo aqui, a palavra verbo, traduzido do grego, é logos. Logos quer dizer aquilo que está em ação, aquilo que não para, aquilo que não pode ser parado, aquilo que não pode ser detido. Logos é uma palavra que está sempre agindo, que está sempre se movimentando. Então nós vamos ver essa relação com o Senhor Jesus. A verdade prática fala do conteúdo histórico, que a vinda de Jesus está na história, irmão. Ninguém pode afirmar com provas que Jesus não existiu. Veja que até o calendário foi mudado com o nascimento de Jesus. O calendário vinha contando. Quando Jesus nasceu, em homenagem ao nascimento de Jesus, os reis daquela época resolveram mudar o calendário e contar a partir do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, começou a contar 1, 2, 3, 4, 5, até hoje. Veja, foi tão importante o nascimento e a vinda de Jesus à Terra que até o calendário do mundo mudou. Então ninguém pode negar, Jesus está na história. Não existe foto, naquele tempo tinha câmera não, né? Mas havia a pintura sobre Jesus, há desenho sobre Jesus, há história, há registros históricos nos livros antigos sobre Jesus. Não é só na Bíblia. Tem pessoas assim, mas só está na Bíblia? Não. Está na história. Os grandes historiadores daquela época contaram também sobre a vinda e o nascimento de Jesus aqui na Terra. Bem, vamos passar para o nosso comentário, a introdução. A palavra-chave hoje, irmão, é docetismo. Nós vamos aprender o que é docetismo, viu? Docetismo quer dizer aparência, ou que tem aparência. A introdução diz assim: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema a encarnação de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade quer dizer, a divindade de Jesus, a absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Nós estudamos na Bíblia e vamos enfatizar hoje, nesta noite, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Se a gente diz assim, peraí, como é que pode? Então Jesus era 200%? Porque tem pessoas que pensam assim, ele era metade homem, metade Deus. Não era metade homem, não. As pessoas assim, Jesus era metade homem e metade Deus. Não, Jesus era 100% homem. Ele era homem, se fez homem. E era Deus, 100% Deus. Porque apesar de ele estar em forma humana, ele não deixou de ser Deus. A Bíblia diz que ele se despojou do seu poder, se despojou da sua glória por um tempo, enquanto ele estava aqui na terra. Mas nós vamos aprender nesta noite que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aqui nós vamos entender, irmão, falar sobre o apóstolo João. Veja que a leitura bíblica em classe é tudo nas epístolas de João, né? Primeira epístola, segunda epístola e a terceira epístola. Por quê? Porque foi no tempo do apóstolo João que surgiu algumas doutrinas negando que Jesus era Deus. E algumas doutrinas negando que Jesus era homem. Uns diziam que Jesus era só Deus e não era homem. Outros diziam que Jesus era homem e não era Deus. E assim por diante. Então o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu a primeira epístola e a segunda epístola e também a terceira epístola, justamente na época em que o cristianismo estava sendo bombardeado por essas falsas doutrinas ou heresias. Vamos para o tópico 1. Lê comigo. Heresias
heresias que negam a corporeidade de Cristo. Corporeidade quer dizer o corpo humano de Cristo. Aí surge a pergunta: o que é docetismo? O termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. O docetismo é mais uma antiga heresia da história da igreja. Aqui está a resposta da primeira pergunta, viu? E consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Veja, meus irmãos, é não se basear nas escrituras sagradas dizer que Jesus não tinha corpo humano. Os docetistas, ou que praticavam o docetismo, eles diziam que Jesus tinha uma aparência humana, mas não era humano. Era como se Jesus se manifestasse. Vocês se lembram que a gente encontra várias manifestações dos anjos na Bíblia, né? Que eles apareciam, falavam e depois sumiam. Então, os docetistas, eles diziam que Jesus, ele apenas tinha uma aparição metafísica, ou vamos dizer assim, com um corpo não físico. Era como se fosse uma aparição, ou como que Jesus tivesse um corpo, mas não era um corpo humano. Mas nós vamos aprender pela Bíblia. Eu posso citar aqui várias coisas. Eu posso citar a vez que Jesus teve fome, a vez que Jesus teve sede, a vez que Jesus estava dormindo no barco, a vez que Jesus tocou no caixão. Eu podia citar um montão de passagens bíblicas que provam que Jesus não era um fantasma. Sim? Pode falar. Uma coisa, lá na a Bíblia diz que o Espírito Santo é maior do que Deus. É verdade? Aonde está escrito isso? Aqui. Na lição 5? Ah, eu cheguei lá ainda não. Olha, está na lição 5. Está adiantado, viu? Eu não vou falar, meu Deus. Não, eu não vou falar porque eu não estou lá ainda. Eu vou misturar os assuntos. Ó, o senhor vai fazer assim, o senhor vai botar na sua revista aí, e lá na lição 5, o senhor vai botar para ver o que. Pronto, depois o senhor mostra. Não vou misturar os assuntos, viu? Veja, tá certo. Veja, então o docetismo dizia que Jesus era um espírito ou era um fantasma. O 2:1 diz assim: o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Vem a pergunta aí, docetas. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores que visitaram ele, Simeão e Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Veja, os docetas diziam que Jesus era um fantasma. Mas como é que um fantasma poderia nascer miudinho? Porque Jesus nasceu aí com uns 45 centímetros. Um bebê nasce na média com 45 centímetros de tamanho e 3,5 kg. Então Jesus nasceu um bebê de 45 centímetros. Levou 18 anos para crescer e se tornar um rapaz, um homem feio. E levou mais 15 anos trabalhando e andando, pregando o evangelho. Como poderia ser um fantasma? Um fantasma não aumenta de tamanho. Um fantasma é um tamanho só. Se aparecer um fantasma por aí, que não é fantasma, é ação do inimigo, ele vai ser uma coisa só. Mas Jesus nasceu criança, nasceu de uma mulher, nasceu de um parto normal, né? Naquele tempo não tinha cesárea não. Nasceu de um parto normal, teve uma infância, cresceu e teve uma vida normal igual às outras crianças.
em adolescência também. E aí os docetas, eles dizem que Jesus era apenas uma aparição. Agora me diga, irmão, me diga. Se Jesus era apenas uma aparição, como é que cresceu a barriga de Maria? Maria sentiu estar grávida, ela percebeu que estava grávida. O seu ventre cresceu, aumentou o seu ventre. Ela carregou aquela criança durante 9 meses dentro da sua barriga. Nasceu, foi feito um parto, ela teve o seu parto, nasceu a criança, ela sustentou nos seus braços, ela deu de mamar, ela trocou as fraldas de Jesus, carregou Jesus no braço. Como é que podia ser um fantasma? Para dizer que era um fantasma ou uma aparição, não está baseado na palavra de Deus. Veja que aqui o Evangelho de Lucas, ele destaca. Se os irmãos olharem no capítulo 1 de Mateus e também olharem no capítulo de Lucas, tem duas genealogias, duas árvores genealógicas. E se vocês prestarem atenção, lá no final tem uns nomes diferentes. Começa com Adão, Adão gerou Sete, Sete gerou Eno, gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé, Noé gerou a Sem gerou a Fassado, e vai, gerou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Davi, e assim vai, até chegar em Jesus. Só que se vocês olharem, Mateus e Lucas tem um nome diferente quando está chegando perto de Jesus. Porque aí, um falou da genealogia de Maria, o outro falou da genealogia de José. Para mostrar de que parte ele fazia de família, em que família ele estava incluído. Se fosse um fantasma, não aparecia em uma família, né? Não ia ser contado em nenhuma família. Ele foi registrado. Ele foi contado na genealogia. Nós sabemos até o nome dos irmãos de Jesus, o nome da mãe de Jesus, o nome do pai adotivo de Jesus. Nós sabemos o nome do primo de Jesus, que era João Batista. Eles eram primos. Nós sabemos até o nome dos discípulos de Jesus. Tudo notado, tudo relatado, tudo escrito. Então, vamos descartar o que os docetas diziam, que Jesus era apenas uma aparição. O 3 do 1 diz assim: o que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Primeiro, Cerinto era o nome do homem, viu? Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Docetismo é religião da aparência. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Outro, Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, mas não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. O terceiro, Marcião, é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, que foi em Belém da Judéia, e época, no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia também fala do corpo físico de Jesus, lá em João capítulo 2, versículo 20. Então veja só, 3 principais agnósticos ou docetas: Cerinto, o nome do primeiro; Saturnino, o nome do segundo; e Marcião, o nome do terceiro. Foram esses 3 homens que perturbaram a igreja primitiva na época do apóstolo João. E nós vamos entender, irmãos, daqui a pouco, que isso aí era apenas pessoas usadas por Satanás para desviar a fé
dos cristãos daquela época no sacrifício de Jesus. Porque se Jesus fosse um fantasma, ele não podia salvar ninguém. Se Jesus fosse um fantasma, ele não sofreria as dores da cruz. Se Jesus fosse um fantasma, ele não podia ter sido morto crucificado. Então, é apenas Satanás usando esses três homens para que desacreditasse a realidade do nascimento de Jesus, da humanidade de Jesus e do sacrifício de Jesus. Vamos para o tópico 2. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Olha, quando fala assim, corporeidade de Jesus, quer dizer que Jesus tinha um corpo físico, certo? Nós vamos entender, irmãos, que os judeus não queriam acreditar que Jesus tivesse um corpo físico. Alguns judeus. Porque a Bíblia diz assim, Deus nunca foi visto por ninguém. Espera aí, se a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém, e se Jesus era Deus, então como é que... Aí os judeus dizem assim, espera aí, se Deus nunca foi visto por ninguém, e se Jesus é Deus, então como é que ele foi visto pelos apóstolos? Quando fala aqui, Deus nunca foi visto por ninguém, está se referindo ao Pai, ao Deus Pai. O Deus Pai nunca foi visto por ninguém. Moisés viu Deus. A Bíblia diz que Moisés viu Deus pelas costas. A glória e a presença, a imagem de Deus, Moisés não viu. A Bíblia diz que apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. E lá ele falou com Jesus. Ele viu Jesus, mas ele não viu Deus o Pai. Então, quando diz assim, ó, Deus nunca foi visto por ninguém, está falando do Pai, não de Jesus. Jesus com forma de Deus. Vamos lá, o que era desde o princípio, leia comigo, o 1 do 2. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus, da pessoa de Jesus. A expressão, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia, mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes, é que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Veja, aqui a afirmação da apostólica da corporeidade de Jesus está dizendo aqui, se eu perguntasse assim, quantos anos Jesus tem? Vocês dizer quanto? (2025) Bem, seria 2029, o cara que tem que considerar 4 anos para trás, que é errado o calendário. Mas Jesus não tem anos. O próprio Jesus, ele não tem anos, ele era desde o princípio. Agora, o corpo de Jesus tem uns anos mais ou menos que a gente não falou. Porque antes dele ter corpo, ele já existia. É o que nós estamos aqui. Ele era desde o princípio. Antes, nós vamos aprender daqui a pouco. Antes mesmo, nós lemos agora. Antes mesmo da criação, Jesus já existia. Aí tem até um ditado aí, no tempo que o pessoal faz bingo. Aí
Aí quando saiu no 33, diz assim, a idade de Cristo. Não, é a idade que Cristo morreu. Não é a idade dele. Porque Jesus não tem idade. Agora, que ele veio à Terra faz 2025, 2029 anos. E se nós fôssemos contar quantos anos faz que Jesus nasceu na Terra, daria esse tempo. Mas Jesus não tem idade. Deus não tem idade. Ele é eterno. Ele existe antes da fundação do mundo. Ele continuou existindo aqui na Terra. E ele continua existindo na eternidade. Sim? É verdade que Deus não tem mãe? É verdade. Deus não tem mãe não. Porque tem mãe é Jesus. Tem não, teve, né? Por exemplo, se sua mãe morreu, você não tem. Assim Jesus, Tá? assim Jesus é Deus, é mãe, adorada como o Espírito Santo. Jesus não tem mãe não, ela morreu. Ele não tem mãe, não. Ele teve. Ele é mãe. Quando morre a pessoa não tem, né? Ele é mãe, mas não teve, mas ficou. Uma mãe colocada como o Espírito Santo. Era mãe legítima mesmo. Era legítima, nasceu dela. Né? Mas é que o povo tem aquela oração assim, Santa Maria, Mãe de Deus, né? Aquela oração, Santa Maria, Mãe de Deus. Não, é Santa Maria, Mãe de Jesus, né? Só que Jesus era Deus. Então assim, se Santa Maria é Mãe de Deus, ela é a avó de Jesus, né? Aí não dá certo. O Espírito entrou porque veio a criada para receber o Espírito de Deus dela, né? Exatamente. O Espírito Santo gerou a vida do ventre de Maria. Eu já pergunto a você, o que eu coloquei aí na frente, Já vai para a lição 5. eu coloquei aí na frente, a minha pergunta. Pronto, o senhor, você não. No final da escola bíblica, o senhor vai mostrar essa coisa. Eu vou ter 2 dias para poder estudar. Ele foi 2 dias só na frente. Pronto. Veja, meus irmãos, então veja. Jesus em si, Jesus como Deus, ele não tem idade, ele é eterno. Porque assim, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês. Os anos contam aqui para nós. Nós já estamos, que data é hoje, meu Deus? 17? 18. Nós já estamos em 18 de 2025, 18 de janeiro de 2025. Eu completei 50 anos. Eu estou com 50 anos. A gente conta os anos para nós, mas na eternidade, irmão, não tem ano. Lá não tem noite, lá não tem sol, lá não tem calendário. Então Deus é desde antes do mundo existir. A Bíblia chama o eterno. O que é o eterno? O eterno é aquele que não teve princípio e nem terá fim. Se você for tentar explicar isso pela matemática, você vai endoidecer. Não vá forçar sua cabeça com isso, não, que aí o caminho endoidece. Como é que eu explico uma coisa que nunca nasceu, que nunca foi criada, que nunca apareceu? Ele é desde a eternidade. E ele nunca vai ter fim. É só coisa para crente mesmo, viu? É coisa para crente crer. Não é coisa para ser explicada pela lei humana, não, porque a Bíblia diz que a nossa sabedoria é como loucura diante de Deus. Então veja, Jesus já existia. Tá certo, sem problema. Jesus já existia mesmo antes da criação. Olha, quando Adão e Eva estavam sendo criados, Jesus já existia. Quando a Bíblia diz assim, façamos o homem, ele estava falando de mais de uma pessoa. Ele não disse assim, eu vou fazer. Ele disse, vamos fazer. Quando ele disse, vamos fazer, esse vamos era o Pai, era o Filho e era o Espírito Santo. Amém? A reafirmação apostólica. Vamos comigo, 2:2. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. A resposta do 4 aqui, viu? O que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância ou uma repetição. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo.
e que pôde ser tocado pelos que com eles conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos, no credo de Pilatos, no credo dos apóstolos, o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob ou debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos. Ou seja, padeceu nas mãos do personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Veja, a reafirmação apostólica. O apóstolo João quis dizer assim, ó, a vida de Deus se manifestou. O que é uma manifestação? Uma manifestação é uma aparição, é uma revelação, é uma projeção espiritual. Aí o apóstolo João disse assim, nós vimos a glória do Pai manifestada, e Ele estava entre nós. Aí o apóstolo João foi mais além assim, eu vi com os meus olhos. Tem coisa que você sonha e pensa que viu. Tem coisa que você às vezes está pensando e acha que viu, mas não é real. Mas o apóstolo João disse assim, ó, nós, ele usou a expressão nós vimos com os nossos olhos. O apóstolo João está dizendo assim, ó, Jesus se manifestou na terra e nós vimos. Irmãos, uma coisa é ver, outra coisa é conviver e tocar. Veja, a gente não toca a luz. Ela está aqui, ó. Mas cadê o pedal? O vento está aqui, ó. Mas, ó, não tem nada. Porque ele pode ser visto, ele pode ser sentido, mas ele não é tocado, ele não é pegado. Quer pegar a luz, ó. E se eu for pegar o som? Ó, o som está aqui, ó. Eu não pego nada. Porque não tem forma física. A luz não tem forma física, o vento não tem forma física. Você percebe que o vento está por aí. O ventilador está girando ele. O som está aqui. A energia está correndo aí nas tomadas e nas lâmpadas. Mas a gente não pode pegar, segurar, porque eles não têm forma física. Da mesma forma, era Deus, Jesus não tinha forma física. Ele habitava com Deus, a Bíblia diz que ele estava com Deus. Mas aí ele assume forma física. Ele vem, conforme salientou bem o irmão Vital. Ele veio, se fez carne. Eu vou explicar aqui, vou tentar explicar aqui de forma da biologia, para ver se os irmãos entendem. Quando o homem e a mulher se casam, né, que eles fecundam a vida, a parte masculina se encontra com a parte feminina e gera o feto. No momento que se encontra, os cientistas observaram, os cientistas colocaram vários ovos femininos para fecundarem. E eles filmaram com a câmera bastante sensível. E eles disseram que quando há fecundação, quando tem aquela fecundação no útero da mulher ou fora em experiência, existe um brilho. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo que fecunda, existe um brilho. Ele solta tipo um brilho azul. E aí os cientistas ficaram encantados, ficaram admirados com aquele brilho. Aí um dos cientistas disse, naquele momento é Deus colocando a vida da criança lá dentro. Porque é Deus que dá a vida, não é Deus que dá a vida? Então, naquele momento, aquele brilho que brilha, é Deus colocando a vida lá dentro do óvulo da mulher, juntamente com o homem. Então, veja só, quando a Bíblia diz que o anjo chegou para Maria e disse assim, eis que em teu ventre conceberás e terás um filho. Veja, não houve a participação masculina aqui. Não houve a participação do homem. Foi Deus que colocou a vida direto lá, não precisou participar aqui.
Aqui não teve participação do homem, foi só da mulher. Deus pegou aquela vida, a vida que estava com ele, a vida que estava com ele, Jesus veio, o Espírito Santo trouxe a vida, Jesus veio junto com o Espírito Santo, viu? Veio, e ali quando o Espírito Santo entrou no útero de Maria, ele colocou a vida lá. Aquela vida que foi colocada lá era Jesus. Colocado lá no ventre de Maria. Sem participação masculina, viu? Jesus não teve pai humano, não. Só teve mãe humana. Por isso que a Bíblia diz que ele é chamado Filho de Deus. Por quê? Foi o próprio Deus que colocou a vida de Jesus lá dentro do útero de Maria. Certo? Então houve a fecundação. E ele nasceu. Aí, por isso que o apóstolo João disse assim, ó, ele veio, a vida se fez carne, nós vimos com nossos olhos, não foi ninguém que contou, não foi história, não foi invenção, nós vimos. Não, uma coisa é alguém te contar, outra coisa é você ver. Quando você vê, você tem mais certeza daquilo que você vê. As pessoas contam aquelas histórias, aí você não acredita porque não viu. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu estivesse lá. Pois bem, o apóstolo João está dizendo, nós vimos. Todos os apóstolos estavam ali e viram. E ele disse, e nós tocamos. Nós tocamos na palavra da vida. Veja, houve uma experiência de tato. Uma experiência pessoal, uma experiência física. Nós podemos aqui falar um mundo de relato. Quando Pedro estava afundando, Jesus segurou ele na mão e levantou. A Bíblia diz que Jesus partiu o pão e multiplicou diante dos olhos dos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus pegou um chicote e virou as mesas dos cambiadores, dos jogadores que estavam no pátio do templo. Só uma pessoa com corpo físico poderia fazer tudo isso. Vamos agora para o outro tópico. Não, ainda fala o 3 do 2, né? Uma crença herética. O 3 do 2. O terceiro subtópico do item 2. João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. A terceira resposta vai estar aqui agora. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se ele não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Meus irmãos, veja, é uma crença herética. O que é herética? Vem de heresias, ou de desvio doutrinário, ou ensinamentos fora da palavra de Deus. Cerinto, que era o mais influente na época na cidade de Éfeso, no tempo do apóstolo João. Olha, Jesus morreu no ano 29. Jesus morreu no ano 29 da era cristã. João viveu até o ano 96. Veja que João viveu 60 anos a mais de quando Jesus morreu. João viveu mais ou menos uns 100 anos. Ele morreu no ano 100. Ele morreu no ano... Para nós é 100, mas naquela época era 96. No ano 96. E João já estava velhinho. Sim? Ele era mais velho ou mais novo? Ele
era mais novo do que Jesus. Ele era o mais novo dos discípulos. Ele era tipo assim, quando Jesus conheceu ele acredita que ele tinha 18 e 20 anos. E Jesus já tinha 30. Jesus era 10 ou 12 anos mais velho do que João. Veja, e aí, meus irmãos, João já estava mais ou menos com 90 anos. Com 90 anos. E aí apareceu esse camarada chamado Cerinto, dizendo assim: Jesus não tinha corpo. Jesus era um fantasma. Era como uma manifestação de um anjo. Aí João disse assim: peraí, eu estou ficando velho, não doido. Eu vi. Se eu tivesse somente visto, eu podia até dizer que era uma aparição. Mas eu comi com ele. Eu andei de barco com ele. Eu sentei na mesa com ele. Eu comi do pão que as suas mãos partiram. Eu bebi do vinho que ele abençoou. Então João, ele tinha a sua própria convicção da sua própria experiência. Por isso que é importante, irmão, você se agarrar à sua experiência. A sua experiência espiritual. Não somente na sua experiência espiritual, como também, primeiramente, naquilo que a Bíblia diz. Eu já tive um tipo de sonho revelação em que eu vi Jesus. No sonho, Jesus aparecia. Parecia real. E tudo que ele disse naquele sonho aconteceu comigo. Eu tive aquela experiência de ver aquele homem com mais de 2 metros de altura, vestido branco, a barba bem feitinha, estava barbudão, viu? Não sei porquê, a vida é certa. Porque o pessoal faz jeito de Jesus com uma barbona bem comprida, né? Bem cabeludão. Esse não estava barbudão, não. Acho que era. Ele estava se manifestando como crente da Assembleia, e o crente da Assembleia não usa barba, né? A gente não usa barba, não. Pode ver que a gente não tem costume de usar barba, não. Aí eu vi Jesus assim, ó. A barba bem feita, tá bem feitinha. E aí, meus irmãos, veja, não contradisse nada do que a Bíblia diz. Mas se tivesse contradizido, se aquela visão que eu tive tivesse contradizido a Bíblia, eu não teria aceitado. Eu ia acreditar que não era Jesus, não. Se a tua experiência que você teve, alguma coisa que você viu ou sentiu, está fora da Bíblia, não é de Deus. Sim? Quando Isabel teve o seu filho João, Sim. qual era o mais velho? Era o irmão? Olha, quando o anjo Gabriel veio profetizar o nascimento de Jesus, ele disse assim, ó, e tua prima já está grávida de João Batista, 6 meses. Esse João, ele está confundindo, porque ela perguntou sobre aquele João. João o apóstolo. Eu, João que batizou já era 6 meses mais velho. Quando Maria engravidou, o anjo disse, ó, já é o 6º mês de Isabel, tua prima. Então, quando Maria sentiu estar grávida, que ela recebeu a visita do anjo, o anjo mesmo disse, ó, já é o 6º mês de tua prima Isabel. Então, foi 6 meses. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. João, o apóstolo, era de 10 a 12 anos mais novo do que Jesus. João, o apóstolo, viu? Vamos para o tópico 3 agora. O tópico 3, como essas heresias se revelam hoje. Olha, nós estamos falando aqui, irmão, de uma heresia que já tem 2000 anos, né? Os agnósticos, os docetas, os epicureus, os estoicos, aquelas heresias e religiões sectárias antigas. Vamos ver como elas estão hoje. 2000 anos se passaram, mas a mentira continua sendo contada. Como essas heresias se revelam hoje? O tópico 1 do 3 diz assim: quanto ao nascimento virginal de Jesus.
Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons. Você sabe quem são os mormons? Os mormons é a igreja de Cristo dos Santos dos últimos dias. Aqui em Brasília, um tempo, tinha dois rapazinhos bem novinhos, bem vestidinhos, com uma pasta. Só de dois. E não é mulher não, é sempre rapaz. Lá em Patos existe a igreja de Cristo Santo dos últimos dias. Diga. Quando não era evangélico, eu cheguei a frequentar. E foi? Tu aprendeu o que lá, bichinho? Não. Meu Jesus. Vai, irmão, veja. Quem deu o que me deu, né? Foi, você tem que ter um erro. Você me deu o que me deu. Foi, aí. E os personagens principais do livro é 2 anjos. Diga. Irmão Daniel, eu só fico com essas baquetinhas. Uma revistinha, cada esquina eles colocam a baquetinha dentro da lá, eu nunca nem ouvi, né? Eles são o quê? Aí são testemunhos de Jeová. Testemunhos de Jeová. Ele dá banquete. Eles botam um livrinho, né? Oi? Bota uma banquinha com livrinho. Isso. Testemunhos de Jeová. Veja, ali em Patos tem a igreja dos mormons, que é a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. O nome é até bonito, né? Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Fala até, parece até uma coisa assim de arrebatamento, de final dos tempos. Mas é a igreja dos mormons. Vamos ver o que é que diz aqui. Os mormons, a igreja da unificação, ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Veja, os mormons diz que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal. Olha, quando diz assim, o nascimento virginal de Cristo. O que é o nascimento virginal? Ele foi gerado uma virgem. É isso que quer dizer. Ele foi gerado uma virgem. É uma das marcas desse movimento. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Está lá em Isaías 7,14, quando diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso é o cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18, 20 diz isso. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Veja, o poder de Deus veio através do Espírito Santo, foi no ventre de Maria, no útero de Maria, e gerou Jesus na terra. Certo? Mas a igreja da unificação, os mormons, eles dizem que não. Jesus nasceu de um relacionamento normal. Então veja só, se Jesus, como era o nome do pai de Jesus, irmão? Era não, irmão Zé. É José não, José não era o pai de Jesus não. É o pai adotivo. O nome do pai de Jesus é Deus. É Deus. Eu perguntei só para a gente despertar, sabe por quê? Porque a gente diz assim, como é? Jesus era filho de quem? De Maria. E de quem? De Deus. Ele não era filho de José. Ele não era filho, ele é filho adotivo. Filho adotivo. Não, tá certo. Vamos ser. Como você explicou que não houve um contato de José com Maria, tá certo? Só depois que Jesus nasceu é que houve a consumação inteira do casamento. Depois que Jesus nasceu. A Bíblia diz que José não a conheceu até que desse a luz a Jesus. Certo? É tanto que ele tentou fugir, né? Ele podia fugir porque ele não tinha consumado o casamento ainda. Só que, se ele fugisse, olha, presta atenção. Se ele fugisse, Maria seria morta. Porque ia aparecer grávida de quem? Ia dizer que era prostituta. Não ia? Ia dizer que era uma vadia. Como é que ela está grávida se não tem marido? Então, o anjo disse assim, não fuja. A
assuma, receba ela, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Aí ele sabia, ele conhecia as promessas, que a Virgem daria à luz do Filho, então ele creu e permaneceu com ela até que Jesus nascesse. E depois teve uma vida conjugal normal com ela. Então vamos ver. Os mormons diz que Jesus era filho de José. Se Jesus era filho de José, então ele não era filho de Deus. Se ele era filho de um pecador, ele nasceu debaixo do pecado. Porque todos que nascem do homem, diretamente do homem, da semente humana masculina, traz a natureza pecaminosa de Adão. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por Adão. E de Adão passou a todos os homens. Interessante, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, geneticamente falando, é genética, biologia. Talvez até difícil de entender. Porque toda a genética que vai para o filho do homem é do sangue do homem. Quando o homem tem doença, é mais fácil os filhos nascerem doentes. Porque é a da genética do sangue do homem que se junta com o óvulo da mulher para gerar o filho. É só um raiozinho de sangue que o espermatozoide é. Veja, o sangue no homem é contaminado pelo pecado. Mas como Jesus não foi gerado de homem, ele não foi gerado do homem, ele foi gerado de Deus. Então ele não trouxe a herança pecaminosa de Adão. Veio até José, e ali parou em José. Jesus não nasceu de José. Jesus veio de Deus. Então ele não trouxe a natureza. Não diz assim que o pecado passou a todos os homens? Veio de Adão, veio, chegou em José. Se Jesus tivesse nascido de José, ele tinha nascido pecador. Mas como ele não nasceu de José, a herança pecaminosa do pecado, da natureza pecaminosa de José, não passou para Jesus. Por isso que ele não tinha pecado, porque ele não nasceu do homem, ele nasceu de Deus. Certo? Sim? Quem veio primeiro? Foi o Espírito Santo mesmo. Nenhum veio primeiro, ele existe eternamente. Viu? Não tem primeiro nem último. Mas nós vamos entender, nossa, olha, é muito difícil falar desse contexto teológico. O Espírito Santo veio primeiro, porque é de Deus, aí o provedor de Maria para você. Mas Jesus já existia, ele só trouxe Jesus. Ó, uma coisa que nós temos que entender: Jesus já existia na eternidade com Deus. O Espírito Santo só trouxe ele com todo o ventre de Maria. Mas já existia lá. Ele já existia com Deus. Aí o Espírito Santo trouxe, ele se fez homem, ele deixou o seu poder. Ó, deixa eu dizer. Como Jesus deixou o seu poder, como ele se despojou, ele aceitou, ó, ele aceitou se despojar do seu poder. Então ele não podia vir lá do céu, presta atenção, ó. Ele não podia vir lá do céu e entrar no ventre de Maria, porque ele tinha negado o seu poder, despojado do seu poder. Então ele precisava que alguém trouxesse. Então o Espírito Santo quem trouxe? O Espírito Santo pegou a vida que estava lá com Deus e trouxe e colocou no útero de Maria. Né? Vamos lá. O 2 do 3. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, chamado de Basílides, essa é a quinta pergunta, viu? Negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. E que o populacho, a população, o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado muçulmano e a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas do rodapé
do Alcorão. Olha, irmão, vocês sabem o que é Alcorão? O que é o Alcorão? Cai na chuva? Não. Olha, o Alcorão é a Bíblia do muçulmano. O Alcorão é a Bíblia do muçulmano. Olha, nas notas explicativas de rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que o sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Veja, duas doutrinas. A doutrina que Jesus não era Deus e não era homem. E agora a doutrina, desse Basílides, que Jesus não foi crucificado. Na hora que Jesus estava é o que eles dizem, viu? A Bíblia diz diferente. Na hora que Jesus estava carregando a cruz, não pediram para um homem ajudar Jesus? Simão Sirineu? Aí os muçulmanos, para negar a divindade de Jesus, eles dizem assim, que quando Simão pegou e jogou as cruzes nas costas para levar Jesus, ele levou até o fim. Aí, em vez de crucificar Jesus, crucificaram Simão Sirineu. E Jesus se escondeu. Olha, que ideia, né? Peraí, que ideia! Se lá na cruz Jesus falou com a mãe, falou com o apóstolo João, se lá na cruz o centurião reconheceu Jesus lá na cruz, se lá na cruz ele foi reconhecido pelos 2 ladrões, como é que ia trocar por Simão Sirineu? Olha, e Simão Sirineu era preto, era negro, era de raça negra, era de Cirene, ele tinha a pele preta, sem preconceito, viu? Ele era descendente de negro. Jesus era descendente de judeu, era de raça diferente. Como é que saiu um branco daqui e chegou lá preto? E eles não iam perceber a troca. Não tem sustentação. Não tem sustentação. Como é que os soldados romanos iam trocar de prisioneiro no meio do caminho? Isso é permitido. Isso aí é coisa de filme. Aqueles filmes de James Bond, né? Que é filme de ficção mesmo. Então veja, eles inventaram isso, disse que no meio do caminho trocou de prisioneiro, Jesus se escondeu e o muçulmano diz, mas sabe o quê? Que Jesus ficou só de longe curiando, prestando atenção. Simão Sirineu morrendo no lugar dele e ele olhando. Pelo amor de Deus, irmão. Jesus não faria isso. Jesus não enganaria ninguém dessa forma, de jeito nenhum. Veja, então se Jesus não morreu na cruz, conforme diz os muçulmanos, se Jesus morreu na cruz, não tem salvação. Sim? Quando ele agora no CIS bíblico quinta-feira, o irmão falou mesmo sobre os muçulmanos, né? São um povo cruel, um povo mau, não foi isso? Aí eu olhando aqui agora estava lembrando, e eles têm o livro sagrado deles. É o Alcorão. É a Bíblia Sagrada deles. Escrita em parte por Maomé. Maomé é um descendente de Abraão, da linhagem dos árabes, descendente de Abraão, que ele escreveu a Bíblia, e aí os árabes, os muçulmanos seguem. Vamos para o último tópico: confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, de Roma, escreveu: aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reino de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus
depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta para encerrar? Não? Veja, então, aquelas heresias que tinha no tempo de João, olha, irmão, 2000 anos se passaram e o diabo continua com as velhas mentiras. Aquelas mentiras do tempo da igreja primitiva estão por aí. Estão por aí. Vou dizer uma mentira de Satanás aí que é bem novinha. De vez em quando a gente escuta. Deus só quer o coração. Eu tenho uma pergunta. Tem? Então, vigiar para comprar a Bíblia certa. Tem cuidado, irmão. Cuidado com a Bíblia que compra. Olha, outro dia, eu vi um crente andando, não foi daqui pra aí não, viu? Com a Bíblia dos testemunhos de lá. Tradução Novo Mundo. Quando você vê uma Bíblia assim, tradução Novo Mundo, é a Bíblia dos testemunhos de Jeová. Vem para a Assembleia. Sim. Foi para a igreja em Pato, seu irmão da igreja. A tradução Novo Mundo. Bom, sem saber que era a Bíblia, porque a Bíblia do Testemunho de Jeová tem umas mudanças. Eles alteraram algumas coisas da Bíblia para negar a divindade de Jesus. O senhor tem uma? Eu também tenho uma, mas eu devei. Foi tomar na bolsa. Eles entraram lá para evangelizar a gente, aí nós mandamos entrar, ele entrou, a gente passou a chave do portão. Aí levou uma cruz, chamou meu Bíblia, tirou segundo a Bíblia, né, apresentando aí, porque se alterar a Bíblia. Não, aí nós fomos ter uma Bíblia da gente aí, e escreveu uma Bíblia. Para encerrar, veja, João capítulo 1, que nós estudamos hoje aqui, versículo 1 ao 3, assim. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Olha, era Deus. Está dizendo que Jesus é Deus. Ele não gosta dele, ele não gosta dele, não, porque eu tenho A Bíblia. Quando eles passam, que a Bíblia dele agora, ele já muda de vez em quando. mudaram, né? A minha é das antigas. Das antigas. Aí eu vou lá e vem cá, aí eu mostro aí. Não afastei que o senhor fez essa prova. Veja, irmão, como mudou. Olha como mudou. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Aí eles mudaram só uma palavrinha assim. No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. E Deus com D minúsculo. Está lá escrito. Um Deus com D minúsculo. Quer dizer, que Jesus era um Deus pequeno. Não era Deus o Pai, junto com o Pai. Era um Deusinho pequeno. Sim? Não é só pequeno comentário, é o bom procedimento do crente, digamos assim, né? O bom testemunho, né? Porque esse pessoal que sai entregando aquela santinha de casa e casa, acho que tinha uma novata no meio, ali ia passando lá em casa, uma falou para outro, não, só entra. Aí eles passaram direto. Como? Sabe que tem um respeito, que sabe que a pessoa não condiz com aquela costume, né? Que é diferente. Muito bom. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E de hoje a 15, é a lição de número 5, viu? De hoje a 15. Aí a gente não vê o assunto do irmão Vital. Deus abençoe. Amém, amada igreja. Eu agradecido ao Senhor, né, por esta oportunidade, por esta missão maravilhosa nesta noite, né? Diante de tudo que já foi ensinado aqui no nosso professor, vamos à conclusão. A expressão o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significa uma resposta aos profetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela
justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Amém? Vamos às perguntas em nome de Jesus, né? Primeira pergunta: como o docetismo pode ser definido? O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja. Consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como uma. A segunda pergunta: quais os três principais heresias? Como é que é? Docetas. Sermos, sacramento, graça. Obrigado. Terceira pergunta: qual a gravidade do docetismo? Bora, minhas irmãs, eu aí. A gravidade dessa heresia está em afirmar que Jesus não teve corpo físico real. Então, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 13. Amém. A quarta pergunta: por que o apóstolo reitera na introdução do Evangelho de João? O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu Evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Amém. Amém. Aqui uma pergunta: Eu vou ler essa, pode perguntar. quem na antiguidade e atualidade nega a crucificação do Senhor Jesus? Na antiguidade, a heresiarca gnóstico do Egito, Basílio, negava a colocação de Cristo. Dizia que Simão transfigurou-se e foi crucificado equivocadamente e a população aceitou como Jesus. Atualmente, o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, diz que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja para ficar em pé. Glória a Deus. Digo com textuário. Textual. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Como a glória do unigênito do Pai. Cheio da graça e de verdade. Cheio da graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus. Amados irmãos, amanhã nós estaremos aqui a partir de 1h30, né? E para evangelizar, nós vamos à Lagoinha em nome de Jesus, amém? Os irmãos que for, estaremos aqui, né? Nós damos 5 minutinhos. Espera, por favor, que eu vejo. E a oração final está para o nosso pastor, em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa. Eu e minha casa. Senhor Deus, Pai da humanidade, Pai de misericórdia, te agradecemos, Deus, por estarmos aqui agradecidos por mais uma vez. Estende as tuas mãos, Deus, abençoe. Deus, toma o primeiro lugar, nos ajuda. Deus, estende a tua mão e o abençoe. Deus, aqui estamos agradecidos.
Abençoa toda a família, teu trabalho, tua igreja e assim abençoa todos. Em nome de Jesus.